Tradução de linguagem natural para lógica. Aí eu vou fazer o sentido inverso. Vou pegar frases em português. Um parágrafo, né, possivelmente. No meu exemplo aqui vai ser um parágrafo com várias frases. Mas aquele parágrafo eu posso entender como sendo uma afirmação longa. E cada frase, na verdade, também é uma afirmação longa. Que, se eu for ser bem, como é que eu diria? Ingênuo, eu poderia usar uma variável proposicional só para representar tudo. Pode. Agora não vai ajudar. Esse é o ponto. Não vai ser útil. Você não vai conseguir usar os recursos da lógica para deduzir novas verdades. Se eu pegar um parágrafo inteiro e dizer, isso aqui corresponde à variável proposicional P. Tá, e daí? A parte de P, o que é que você tira de conclusão? Então, a gente vai pegar uma afirmação longa e quebrar em partes, certo? Olha só para ilustrar o que eu acabei de dizer. Você tem essa frase aqui. Não é uma frase, mas são várias. É um pequeno parágrafo. É falso dizer que Marcos e Henrique não vão à igreja. Também sabe-se que se Alice não vai à igreja, Henrique também não vai. E também é conhecido que se Marcos vai à igreja, Henrique vai. Aí você quer representar isso com lógica proposicional, você pode dizer isso tudo é uma proposição só, uma afirmação. E eu vou usar a variável P para representar. Pronto, está errado? Não, não está errado não. Agora, é útil, essa representação é boa para você usar os recursos da lógica. Não, não é boa não. Muito ruim, péssimo. Então a gente vai quebrar essa afirmação maior em partes. A própria divisão aqui em frases ou períodos, né, com ponto aqui separando, já nos ajuda um pouco. Mas cada uma dessas frases ainda dá para quebrar mais. Aí a gente vai ver aqui passo a passo. Então eu vou partir de uma afirmação longa, parágrafo, digamos, e vou subdividir nas afirmações mais simples possíveis. Mais simples possível mesmo, certo? E vou combinar essas afirmações com os conectivos. E, ou, se então, a bimplicação que é se, somente se, respeitando o significado da afirmação, né? Vou traduzir isso em conectivos da lógica. Vamos fazer passo a passo aquele exemplo lá que eu mostrei. Olha, é falso dizer que Marcos e Henrique não vão à igreja, etc. Eu já li, né? Quais são as afirmações mais básicas? Isso aqui tem a ver com Marcos ir ou não ir à igreja. Tem a ver com Henrique ir ou não ir à igreja. Aí tem frases que combinam essas informações. Mas o que tem de mais básico é isso. Também tem a ver com Alice, se ela vai ou se não vai à igreja. E tudo se resume a isso. Tudo se resume a afirmações sobre se Marcos foi ou não à igreja, Henrique foi ou não, se Alice foi ou não à igreja, e etc. Então a gente vai identificar aqui essas três afirmações mais básicas. Alice vai à igreja, Henrique vai à igreja, Marcos vai à igreja. Eu não coloquei o não dentro da afirmação, porque o não pode virar um conectivo. Coloque ele aqui fora, se for preciso. Tem muito não nesse texto original, mas vamos pegar a frase na forma positiva, formar as afirmações mais básicas. Aí vai ter coisa aqui dizendo que Marcos e Henrique não foram à igreja. Isso tem a ver com negar o H e negar o H e negar o M. E depois combinar com algum conectivo. Mas o que eu quero dizer, vamos deixar isso aqui a forma positiva, sem o não, tá? Depois a gente nega. E até esse texto também, vamos quebrar ele em partes, nas frases que ele tem naturalmente apresentadas aí. Aí a gente faz cada frase uma fórmula, tá? Mas na essência, o que tem de mais simples são essas três afirmações. Vamos subdividir o texto em frases. Ele tem essas três frases aqui, tá? É falso dizer que Marcos e Henrique não vão à igreja. Também sabes que se Alice não vai à igreja, Henrique também não vai. Eu já li antes, né? Vamos pegar cada frase dessas
e representar com uma fórmula lógica. Vamos ter 3 fórmulas lógicas no final. No final de tudo, se a gente quiser, se precisar, dependendo do que você quer fazer com isso, né? Você pode representar tudo isso com uma fórmula só. Porque esse texto aqui está dizendo isso, e isso, e isso. Aí vai ser o I. O operador AND, conjunção dos três. Das 3 fórmulas. Mas vamos primeiro obter essas 3 fórmulas. Olha essa primeira aqui. É falso dizer que Marcos e Henrique não vão à igreja. Vou voltar um pouquinho aqui e lembrar as afirmações mais básicas aqui. Alice vai à igreja, Henrique vai à igreja, Marcos vai à igreja. Estou dizendo que é falso dizer que Marcos e Henrique não vão. Esse é falso dizer vai virar um não. Um não sobre alguma outra fórmula, tá? Então, vou precisar de uma fórmula que fale isso. Ó. Marcos e Henrique não vão. Marcos e Henrique não vão é Marcos não vai à igreja. E Henrique não vai à igreja. É a negação do M, a negação do H unido por um I. Marcos não vai e Henrique não vai. É a ideia que está aqui. Marcos e Henrique não vão. A fórmula lógica vai dizer não M e não H. E aí estou dizendo que é falso dizer isso. Então nega tudo. Nega esse não M e não H e fica assim, ó. Negação de não M e não H, certo? É falso dizer, tá aqui nesse não, que Marcos e Henrique não vão à igreja, ou seja, que Marcos não vai e Henrique não vai. Então é falso dizer tudo isso aqui que está entre parênteses, que Marcos não vai e Henrique não vai. Expressa a mesma ideia que está aqui, certo? Compreenderam aí esse primeiro exemplo? Ou vocês acham que devia ser diferente? Vamos para o segundo aqui, então. Também sabe-se que se Alice não vai à igreja, Henrique também não vai. Eu vou focar só nisso aqui, porque aqui é só dizendo que é conhecido, é sabido, afirmando que é verdade, enfim. O importante é aqui. Se Alice não vai à igreja, Henrique também não vai. Se Alice não vai, Henrique também não vai, é uma implicação. Ele diz que Alice não vai, é o não há. Então, ou seja, implica que Henrique também não vai, é o não H. Então vai ficar não há, implica não H. Se Alice não vai à igreja, então Henrique também não vai. Certo? Esse eu acho que é mais simples aí. O terceiro também é um se então, ou seja, é um operador de implicação. Parecido. Segundo exemplo. Só que não tem negação. Se Marcos vai à igreja, Henrique vai. Se Marcos vai, Henrique vai, é o mais simples de todos. M implica M. M implica H. Se Marcos vai, então Henrique vai à igreja. Está subentendido aqui. Pronto, temos aí 3 fórmulas lógicas representando essas 3 frases. Entenderam, né? Geralmente a gente... Senhor. Pronto, joia. Geralmente a gente vai deixar desse jeito. A gente vai deixar como fórmulas lógicas assim, né? Meio que independentes. Agora, o texto todo está afirmando as 3 juntas. Então, é bom você saber que esse texto todo pode ser representado como uma fórmula só, que é aquelas 3 fórmulas juntas unidas pelo I. Porque ele está afirmando essas 3 coisas, esse pequeno texto aqui. Então, eu pego as 3 e uno pelo operador de I, de E, né? Se for sotaque mais do sul, ou AND em inglês, então ele está afirmando o AND das 3 fórmulas. Aí uma fórmula lógica só representa esse texto. Mas essa fórmula fica grande, fica complicada. Na maioria das vezes a gente não precisa fazer isso.
A gente deixa como estava antes, com uma fórmula para cada frase, fórmulas meio que independentes, né? Subentende-se que está sendo afirmado o I entre as três. Que essa está sendo afirmada como verdade, essa também e essa também. Aí a gente pega essas três e vai tentar combiná-las para tirar conclusões, para deduzir novas fórmulas lógicas. Por exemplo, a gente pode, a partir dessas três, deduzir se Alice foi ou não à igreja. Se Marcos foi ou não à igreja, se Henrique foi ou não à igreja. Dá para deduzir a partir dessas, mas isso é para outra aula, certo? E aí é melhor elas separadas do que elas assim, todas juntas nessa hora de fazer dedução, tá? Eu acho que isso encerra essa segunda parte de tradução de linguagem natural para fórmulas lógicas. Só revisando rapidamente o que é que a gente fez. A gente teve que achar o que é que tem de informação mais básica aqui, para criar variáveis proposicionais para isso. As afirmações mais básicas foram que Alice vai à igreja, Marcos vai à igreja e Henrique vai à igreja. O texto todo diz respeito a essas três afirmações básicas. Então, o texto todo eu consegui expressar a partir delas com fórmulas lógicas. Certo? Essa estratégia, dividir o texto nas informações mais básicas, transformar isso em variáveis e depois sair combinando, criando fórmulas lógicas. Tem alguma dúvida, gente? Querem fazer alguma pergunta? Por enquanto, não. Mas também quando for fazer o exercício... Pronto, é isso que eu ia dizer. As dúvidas vão surgir quando você for estudar mais a fundo, ou quando for tentar fazer exercícios. E por isso é importante vocês fazerem os exercícios, fazerem a lista 1 que eu divulguei lá.